Abre os nossos corações e ouvidos, para que possamos ouvir e entender o que hoje o Senhor tem para nós. Todas essas coisas eu te peço em teu nome, Senhor. Amém. De pé como estamos. Pai, Senhor, meus irmãos, podem tomar os vossos assentos, amém? Eu quero engrandecer ao Senhor nesta noite, louvar o seu santo nome, por mais uma vez podermos estar em sua casa para juntos adorarmos e glorificarmos o seu santo nome. Eu quero ler um texto, mas antes eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu quero que vocês se lembrem de tudo aquilo que já foi dito aqui nessa noite, desde o começo desse culto. Eu quero que você se lembre de cada leitura bíblica que foi feita aqui. Eu quero que você se lembre de cada palavra que foi dita aqui. Porque o Senhor tem falado conosco desde o início deste culto. Nenhuma palavra que foi dita em cima deste púlpito nesta noite vai voltar para Deus vazia. Ela tem um propósito. Esse propósito vai se cumprir. Porque nós cremos que quem está na direção deste culto é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo não falha quando fala conosco. Eu quero que você traga à memória tudo o que já foi dito aqui, para nós prosseguirmos agora. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Até aqui. Essa é uma passagem muito conhecida por nós. Elias, ele foi talvez um dos maiores profetas do Antigo Testamento, se não o maior, não considerando aqui Moisés como um profeta. Elias foi um dos maiores profetas. E quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós não vemos um livro com o nome de Elias. Como há, por exemplo, o livro dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Ou como não há um livro dos profetas menores, Joel, Malaquias.
Porque Elias, ele não foi um profeta de oráculos. Elias não foi um profeta de profecias. Elias foi um profeta de sinais. Elias foi um profeta de milagres. Elias fluía no sobrenatural de Deus como talvez nenhum dos outros profetas fluía. E o sobrenatural de Deus então se manifestava no material, pela vida de Elias. Mas os relatos daquilo que Elias fez estão registrados no livro de Reis. E quando nós olhamos para a vida de Elias, que sucedeu Eliseu, nós vamos ver que a vida dele foi uma vida de milagres e de maravilhas. Elias, ele ressuscitou mortos. O filho da viúva de Sarepta estava morto primeiro. Eles iam morrer. Elias fez um milagre, o Senhor trouxe a provisão sobre a casa daquela viúva. Depois o seu filho fica doente e morre. Elias vai lá, ora a Deus, Deus ressuscita ele. A Bíblia vai dizer para nós que Elias, ele orou ao Senhor e ficou 3 anos e meio sem chover na terra. E Tiago, quando fala sobre Elias, Tiago, lá no Novo Testamento, Tiago, irmão do Senhor, que escreveu a epístola, ele diz assim, olha, Elias, ele era um homem como a gente. Ele era um homem cheio das mesmas paixões que nós. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou fervorosamente. E não choveu na terra. E depois ele orou novamente. E a chuva veio sobre a terra. E é interessante nós olharmos porque Elias, ele vem em uma época em que a decadência espiritual em Israel estava muito grande. Acabe era o rei. E Acabe era casado com uma mulher chamada Jezabel. E tem um pastor muito famoso, o pastor Cláudio Duarte. E ele tem uma ministração sobre Acabe e sobre Jezabel, que ele intitula carinhosamente de o homem banana e a mulher abacaxi. Só para você ter noção, Jezabel sustentava 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. A decadência espiritual em Israel era muito grande. E o Senhor trabalhava na vida de Elias, o Senhor usava a vida de Elias para fazer milagres e maravilhas, sinais, para mostrar para o povo que ele ainda estava ali, e que ele ainda se importava com o povo de Deus. Um desses sinais, talvez o mais famoso que nós conhecemos, Elias, ele desafia os profetas de Baal, e diz assim, vocês vão pegar um sacrifício, vocês vão colocar, e eu vou pegar um sacrifício, vou colocar, e nós vamos clamar, eu vou clamar ao meu Deus, e vocês vão clamar ao Deus de vocês, e o Deus que responder, então esse é Deus. A Bíblia vai dizer para nós, que os profetas de Baal, pegam o animal, colocam lá, e ficaram, desde o raiar do dia, até próximo ao meio-dia, clamando por Baal. A Bíblia vai dizer para nós que o que eles faziam era tão sério que eles se dilaceravam, clamando a Baal, e nada aconteceu. Elias vem e restaura o altar, 12 pedras, segundo as 12 tribos de Israel. Pega o animal, coloca sobre o altar, faz um rego em volta do altar, e manda jogar água 3 vezes sobre o sacrifício. Elias então clama ao Senhor e nos diz que subiu fogo e consumiu todo o sacrifício e ainda lambeu a água. Ei, entenda uma coisa, há coisas nessa vida que só o nosso Deus pode fazer. Há coisas nessa vida que os deuses estranhos podem até tentar copiar e imitar o nosso Deus, mas eles jamais farão aquilo que o nosso Deus faz. Aí eu fico imaginando, sabe?
Eu acho que Elias olhou e falou assim: agora já era. Agora o povo vai ver que Deus é Deus. Acabe vai ver que Deus é Deus. Essa mulher vai ver que Deus é Deus. Ela vai se converter. E aí Elias pega os 450 profetas de Baal, leva até um ribeiro e mata todos à espada. E aí ele fala assim, ó, acabou. Agora essa mulher vai se dobrar ao nosso Deus. Agora ela vai ver quem que é Deus. Mas a Bíblia nos diz que Acabe vai até Jezabel e conta para ela o que Elias fez. E Jezabel, ao ver os sinais e as maravilhas que Deus fizera, ao invés de se dobrar diante de Deus, ela fecha o seu coração. E então ela vira para Elias, para o mensageiro, e diz assim, ó, vai até Elias e fala para ele que eu vou fazer com ele o que ele fez com os meus profetas. Eu vou matar ele à espada. Sabe, eu fico imaginando Elias olhando para um lado, olhando para o outro, falando assim, eu pensei que agora essa mulher fosse se converter. Eu pensei que agora ela fosse se entregar ao Senhor. Eu pensei que agora ela fosse se render. Sabe, Deus me usou tanto, Deus fez tantas coisas. E agora ela vem falar que vai me matar. E aí Elias foge da presença de Jezabel. Elias se esconde. E então, debaixo de um zimbro, Elias faz o quê? Elias pede a morte. Entenda aqui uma coisa. Quando a Bíblia fala para nós que Elias pede para si a morte, nós precisamos entender que Elias, ele não estava querendo a morte em si. Ele estava querendo o fim de uma situação. E se o fim daquela situação para ele fosse a morte, tudo bem. Então, que a morte fosse o fim do seu sofrimento e o fim daquela situação. Guarda aí. Deixa eu te contar uma coisa sobre mim. Quem não conhece a minha história, para quem não conhece a minha história, eu fui baleado em um sequestro e um dos tiros pegou na minha coluna, na minha medula, e eu fiquei paraplégico. Eu tinha 21 anos de idade. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu tive todas as circunstâncias, todos os motivos, eu tive tudo para ter tido depressão. Tudo. Hoje eu sou formado em letras. E quando eu falo que eu sou formado em letras, acho que todo mundo pensa assim, pô, o Anderson fez letras depois porque é mais cômodo para ele agora, porque a minha formação original é na área de exatas. Eu sou formado em mecânica industrial, trabalhei 5 anos como mecânico em uma indústria, mecânico de máquinas industriais, depois eu fiz colegial técnico em eletrônica, trabalhei 2 anos como técnico em eletrônica, projetista, e aí depois eu fiz letras, tudo a ver. E eu acho que todo mundo olha para mim e fala assim, ele fez letras porque é mais cômodo para ele agora. Porque agora nessa situação, poxa, é difícil para ele fazer o que ele fazia antes. Então ele faz letras porque é mais cômodo. E não é. Eu fiz letras porque eu sempre fui apaixonado por poesia. Apaixonado por poesia. Só que eu era influenciado pela segunda geração do romantismo. Agora eu vou chatear vocês um pouco, eu vou fazer vocês se lembrarem das aulas de literatura do ensino médio. A escola literária romantismo no Brasil tem 3 fases. Primeira, segunda e terceira. A segunda fase é a chamada fase ultrarromântica. E essa era a fase que me influenciava. Quais eram as principais características do ultrarromantismo? O amor ideal, a exaltação da mulher e do amor em um pedestal
o amor não correspondido, o sofrimento por esse amor não correspondido como inspiração e a morte para a saída por esse amor não correspondido. É isso mesmo que você está pensando, rapaz, é um negócio do capiroto. E eu era influenciado por essa geração. No Brasil, talvez o maior nome dessa geração é Álvares de Azevedo, que escreveu Lira dos 20 anos. Todo mundo conhece. Todo mundo já leu alguma coisa. Eu li esse livro dele várias vezes, de capa a capa. E a poesia do livro dele que eu mais gostava, que eu declamava de cor, onde eu estivesse, se chama Lembranças do Morrer. Eu estou chocando vocês, né? Vocês não sabiam disso, né? Sabe por quê? Porque todo mundo olha para mim e fala assim para mim assim, cara, você está sempre sorrindo, você está sempre alegre. No dia que eu fui consagrado ao presbitério, um pastor em cima do púlpito olhou para mim e falou assim para mim assim, ó, vai aí, ó, o presbítero mais alegre e simpático da Assembleia de Deus. Eu não era assim. Essa poesia, Lembranças do Morrer, ela começa assim: quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o Espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente. Um dos versos mais fortes dela é: descansem o meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nela: foi poeta, sonhou e amou a vida. Descansem o meu leito solitário é sepultura, cova. Na floresta dos homens esquecida, a floresta dos homens esquecida é cemitério, onde os homens são plantados e esquecidos. À sombra de uma cruz, e escrevam nela: foi poeta, sonhou e amou a vida. Se você visitar o túmulo de Álvares de Azevedo, tem uma cruz escrito: foi poeta, sonhou e amou a vida. Ele morreu com 21 anos de idade. Eu tinha 21 anos de idade quando fui baleado e deixado na rua para morrer. Você acredita em coincidência? Na noite que eu estava em cativeiro, minha mãe e as minhas tias entraram no meu quarto e eu tinha uma poesia escrita na parede do meu quarto, porque eu não só lia como eu escrevia poesias. Essa poesia tinha 4 estrofes, eu não me lembro dela, graças a Deus. Mas eu lembro que ela tinha 4 estrofes. 5, perdão. Na primeira estrofe eu falava do meu pai, na segunda estrofe eu falava da minha mãe, na terceira eu falava do meu irmão, na quarta eu falava da minha irmã. Na última estrofe eu pedia perdão para eles por todos os meus erros. Minha mãe, minha tia entraram no meu quarto, viram aquela poesia escrita na parede do meu quarto, de cima a baixo. Eu dentro de um cativeiro falaram: o Anderson vai morrer. Está se despedindo da gente. Minha tia crente foi, pegou uma vassoura, um balde com água e sabão, foi lá e meteu a vassoura na poesia e apagou. Aguente aí, só mais um pouquinho, eu já paro de chatear vocês. Um dos livros mais expoentes dessa geração é um livro do Goethe, muito conhecido, chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. O Goethe, quando escreveu esse livro foi lançado na Europa. Esse livro suscitou uma onda de suicídios na Europa. Por quê? Porque esse livro conta a história de um cara que se apaixona por uma moça comprometida. Essa moça casa com o comprometido dela. Ele então sofre tanto que no final do livro ele se mata. Eu lia esse tipo de poesia. E eu escrevia esse tipo de poesia. Eu tinha 150 poesias escritas. O meu sonho era publicar um livro. Foi por isso que eu fui fazer letras. Para vocês terem noção, eu cheguei a escrever sonetos decassílabos. Agora eu chateei profundamente vocês, né? Lembra quando a professora colocava o verso na lousa e falava assim: vamos contar as sílabas poéticas do verso, lembra? Um soneto, 4 estrofes, as 3 primeiras de 4 versos, as 2 primeiras de 4 versos, as 2 últimas de 3 versos. Eu escrevia sonetos decassílabos, com 10 sílabas poéticas cada verso.
e com rima rica, não rima pobre. Para vocês verem o quanto que eu me lancei e me joguei nisso. Um dos maiores inspiradores dessa geração, do romantismo, no Brasil foi Lord Byron, um escritor inglês. Ele tomava vinho num cálice feito de um crânio humano. Eu tinha 21 anos de idade. Fui sequestrado, baleado e deixado na rua para morrer. Fiquei paraplégico. Eu tinha tudo para me entregar ao sofrimento. Eu tinha todas as circunstâncias passíveis de me levarem à depressão. Eu tinha todos os motivos. Quando eu tive alta do hospital, vim para casa 46 dias depois de ter sido baleado, o médico olhou para mim e falou assim para mim assim: Anderson, você tem que ir fazer terapia. É de praxe isso. Todas as pessoas que passam a ter algum tipo de deficiência, eles encaminham para terapia. Eu fui para terapia. E eu lembro como se fosse hoje, na segunda sessão, a psicóloga olhou para mim e falou assim para mim assim: meu filho, vai seguir tua vida. Você está bem. E deixa eu contar para você o que foi que aconteceu comigo. Quando eu sabia a noção do que tinha acontecido comigo, 3 tiros a queima-roupa, largado na rua para morrer, eu sabia que eu estava vivo por um milagre. E quando eu fiquei sabendo que eu estava vivo por um milagre, o que foi que eu fiz? Eu me apeguei a Deus, mesmo sem conhecer a Deus como hoje eu conheço. Quando eu me apeguei a Deus, aquele sentimento de gratidão por estar vivo se transformou aos poucos no conhecimento que eu fui tendo de Deus. Lembra da palavra do pastor Marcelo, que Paulo foi conhecendo a Cristo. Quando eu fui conhecendo a Cristo, o sentimento de gratidão por estar vivo se transformou no sentimento de gratidão por ter recebido um milagre da parte do Senhor. Eu me acheguei a Deus e o Senhor me impediu de ter depressão. Ei, escute aqui. Você pode estar olhando para mim e estar falando assim: ô Anderson, mas o que é que você tem de melhor do que eu, para não ter tido depressão e eu estar passando por esse momento agora? Deixa eu dizer para você, melhor do que você, eu não tenho nada. Mas o Senhor, Ele nos deu a direção. Quando Paulo escreve aos Efésios e diz assim: no demais, irmãos meus, revesti-vos do Senhor, revesti-vos da força do poder do Senhor. Está entendendo? Elias olhou para a situação e falou assim: ó, já basta, chega, é o fim, eu não quero mais, aqui é o final. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Elias acordou, o anjo estava do seu lado, ele falou assim: ó, come desse pão e bebe dessa água. Olha só, João capítulo 6, Jesus está com a multidão. A multidão olha para Jesus, Jesus olha para ela e eles estão famintos. E Jesus fala assim para os seus discípulos: como vamos alimentar tanta gente? Aparece lá um menino com pão e peixe. Jesus multiplica o pão, Jesus multiplica o peixe, dá para o povo. Foi tanto pão que no final eles encheram 12 cestos. Jesus dispensa a multidão. Os discípulos entram no barco e vão atravessar o mar. Jesus se encontra com eles no meio do mar. Na manhã seguinte, a multidão alcança Jesus e fala assim para Jesus: Senhor, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus conhecia o coração deles. Jesus olhou para eles e falou assim para eles assim: vocês vieram aqui não por causa dos sinais que eu fiz, mas vocês vieram aqui atrás de mim
porque vocês se saciaram de pão. Mas agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não têm que trabalhar por esse pão, vocês têm que trabalhar pelo pão da vida eterna. Eles olharam para Jesus e falaram assim: como é que a gente faz isso? E aí Jesus falou assim, ó: crendo naquele que o Pai enviou. Aí eles olham para Jesus e dizem assim: mas o Senhor enviou Moisés, e Moisés nos deu o maná. E o Senhor, que sinal o Senhor faz? O Senhor olha para eles e diz assim: na verdade, não foi Moisés que deu o maná para vocês. Quem deu foi o Pai. Você está entendendo que não são as coisas desta terra que vão te dar vitória, é Deus. Você está entendendo que a sua solução não está na mão do homem, a sua solução está na mão de Deus. O problema é que você tanto andou por aí buscando solução e ninguém conseguiu te ajudar. Jesus está falando nessa noite: coloca na minha mão e eu vou te ajudar. E aí Jesus olha para eles e diz assim: olha, eu sou o pão da vida. Alguns capítulos depois, o mesmo Evangelho de João vai falar para nós sobre a festa dos tabernáculos. Uma das 3 grandes festas de Israel: a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes. Os irmãos de Jesus, incrédulos, falaram para ele: vamos para a festa. Jesus falou: não, eu não vou. E depois que todo mundo tinha saído, a Bíblia diz que em oculto Jesus foi a Jerusalém para a festa dos tabernáculos. A Bíblia vai dizer para nós que no último dia da festa, Jesus está no templo ensinando. E ele se coloca de pé e diz assim: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Porque a água que eu te der para beber vai jorrar para a vida eterna. Entenda uma coisa: Elias comeu do pão, Elias bebeu da água, deitou-se e dormiu. O anjo o acordou. Ele então comeu, levantou e comeu do pão e bebeu da água novamente. E a Bíblia nos diz que com a força daquela comida ele andou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ei, entenda, Elias fluía no sobrenatural, Elias tinha comunhão com Deus. E você pode estar me perguntando: Anderson, mas então como é que eu faço hoje para ter comunhão com Deus, assim como Elias tem? Quando eu olho para Jesus e quando eu lembro de comunhão, eu lembro de Jesus assentado numa mesa, porque tem um simbolismo muito grande. Todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia e vemos mesa com comida, Jesus se assentava com pecadores numa mesa para comer com eles. Eles acusavam Jesus. Jesus falava assim: eu vim para os que têm fome, eu vim para os que têm sede. Os sãos não precisam de médico, eu vim curar aqueles que estão enfermos. Ei, Jesus está sentado à mesa e Jesus está na cabeceira. Sabe quando você sai com seus amigos, um senta na cabeceira e fala assim: ó, ei, vai pagar a conta? Ei, Jesus está sentado à cabeceira da mesa, porque o preço pela minha e pela sua vida já foi pago. Foi preço de sangue. Ele se entregou na cruz, derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. E agora ele está falando: vem, filho, vem, entra, ceia comigo, senta na minha mesa, tem comunhão comigo, tem pão nessa mesa, tem água nessa mesa. Você não vai parar, você vai caminhar até Horebe, até o monte de Deus. As circunstâncias da vida te levaram a perder a fé. As circunstâncias da vida te levaram a te entristecer. Ei, você falou: basta. Basta nada, não é o fim. Você vai caminhar com Deus. Os propósitos dele não caem, as promessas dele não se perdem. Ele vai realizar aquilo que ele disse que faria na tua vida, e você vai caminhar até o final.
pão, tem água nessa noite. Jesus não nos abandonou. Jesus não nos deixou sozinhos. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes passos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ei, escute, verso 5: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. O cálice transborda de alegria. Não há tristeza, há alegria. Não há prisão, e há libertação para a sua vida, há libertação para a sua casa, há libertação para o seu lar. Come desse pão e bebe dessa água. Decanta lá. Romanos capítulo 8. Paulo escreve uma que para mim é uma das passagens mais lindas da Bíblia Sagrada. Porque nós não recebemos o espírito de escravidão para estarmos debaixo da lei. Antes recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Eu já falei aqui várias vezes, Abba é uma expressão aramaico-siríaca. É uma expressão de intimidade. É uma expressão de carinho. Jesus, quando orou, Jesus disse: Abba, Pai. Você está entendendo que nessa noite você pode se aceitar no colo de Deus e falar: Papai, toma minha vida nas tuas mãos, Senhor. Cuida de mim, Pai. Porque eu quero me assentar na sua mesa, quero comer do seu pão, quero beber da sua água e caminhar até Horebe, o monte de Deus. Você está entendendo? Isso é intimidade. Isso é comunhão com Deus. O Espírito Santo, que não só está conosco, mas habita dentro de nós. Esse é o que nos dá comunhão com Deus. Sabe, o Senhor me impediu de ter tido depressão. O Senhor me impediu de me entregar ao sofrimento, para estar aqui hoje diante de você e dizer para você que Jesus é a solução para todos os teus problemas. O Marcelo disse aqui, ele quer você inteiro. Sabe por que ele quer você inteiro? Porque ele quer resolver todos os seus problemas. Se você só entregar uma parte da sua vida nas mãos dele, ele vai resolver os problemas daquela parte. Mas se você se entregar todinho para ele, ele vai resolver todos os problemas da sua vida. Se coloque de pé, por favor. Sabe, Elias, como Tiago disse, ele era homem assim como nós somos, sujeito às mesmas paixões. Quando a Bíblia fala de paixões, a Bíblia não está falando de só sentimentos, mas está falando de estados de espírito. Só Deus sabe como está o seu coração. Só Deus sabe como é que está a sua alma. Só Ele entende o que se passa na sua vida. Eu não sei. Ele sabe. Mas eu sei que Ele me mandou aqui nessa noite para dizer para você que a mesa está posta. Jesus está sentado à cabeceira. E tem pão. E tem água. Porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. E Ele tem água que mata toda a sede. Está precisando de força? Ele tem para te dar. Está precisando de ânimo? Ele tem para te dar. Está precisando de alegria? Ele vai encher o teu cálice até transbordar. Porque o Salmos 23, quando fala de cálice, vinho na Bíblia, significa alegria.
o meu cálice transborda, a minha vida transborda de alegria, Senhor. Porque Ele não nos chamou para andarmos debaixo da lei, mas Ele nos chamou para agora andarmos no espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Você não vai parar, você vai caminhar. Elias foi até Horebe, um monte de Deus. Nós vamos caminhar até Horebe, o monte de Deus, porque a caminhada que o Senhor tem para nós ainda é longa. Aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas é maior. Você está entendendo todas as palavras que foram ditas aqui nessa noite? Você está entendendo todos os hinos que foram cantados aqui? O Senhor está desde o início falando para você que você não vai parar, que você vai continuar, porque você vai caminhar até o fim. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você que precisa comer pão e precisa beber água. Eu quero que você venha até aqui à frente. Nós vamos orar por você. Ô irmão Anderson, como é que é isso aí? Desânimo acontece com todo mundo, filho. Mas graças a Deus que o Senhor tem pão e água em abundância para dar para as nossas vidas. E eu quero nessa noite perguntar aqui: há alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer entregar a sua vida para Cristo nessa noite? Há alguém que ainda não se assentou na mesa do Senhor para comer desse pão e beber dessa água e quer se assentar à mesa do Senhor? Eu quero orar por você. Eu quero que você dê um aceno com a sua mão. Sim, eu quero. Há alguém nessa noite? O Senhor tem pão, o Senhor tem água. Ele me deu pão, Ele me deu água no momento mais difícil da minha vida. E a tristeza não me aprisionou. Essas rodinhas me limitam muitas coisas fisicamente, mas espiritualmente não há limites para aquilo que Deus pode fazer na minha vida. Ele quer fazer isso com você nessa noite. Ele quer te levar ao sobrenatural dele, de modo que você entenda que no sobrenatural dele não há limites para o que ele pode fazer. Ele tem libertação para a sua casa, Ele tem libertação para os seus filhos, Ele tem libertação para o seu lar. Eu quero que venha aqui na frente aqueles que querem representar alguém da sua família que está em prisão e precisa de libertação, porque enquanto nós estamos aqui adorando, o Senhor vai alcançar aqueles que estão lá nos nossos lares. Eu não vim aqui brincar de ser crente, eu vim aqui falar de um Deus que liberta, de um Deus que cura, de um Deus que restaura. Você que anotou o seu pedido de oração, se quiser trazer aqui à frente, os nossos obreiros estão aqui para receber o seu pedido de oração. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eterno, poderoso e grandioso Deus, Papai, o Senhor sabe, o Senhor entende, o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe, Papai, o que se passa, o Senhor sabe o deserto de cada um. O Senhor sabe, Senhor Deus, o zimbro sob qual aqui, Senhor Deus, está sentado e dizendo para o Senhor: já basta. Mas nessa noite o Senhor vem dizer: não basta não, vocês ainda vão caminhar, porque eu tenho pão e eu tenho água, Senhor Deus, e nos dá desse pão para comer, nos dá dessa água para beber, Senhor Deus, para caminharmos até Horebe, um monte de Deus. Oh, canta lá tatu benai, chama lá tatu benai. Senhor, entra com libertação, Senhor, entra com restauração, Senhor, entra com cura. Senhor, vai lá no nosso lar, alcança aqueles que estão lá, Papai, que precisam ser libertos por Ti. Senhor, liberta das garras de Satanás,
Senhor, eu profetizo agora cura sobre os teus filhos, liberta das enfermidades, quebra as cadeias, quebra os grilhões, papai. Tira, Senhor Deus, do físico dos teus servos, papai, tudo aquilo que não provém de ti. Restaura as forças físicas, restaura as forças espirituais, meu Deus. Ah, papai. Ah, grandioso Deus, eu sinto a tua graça aqui, papai. Eu sinto a tua graça aqui, Senhor. Eu sinto o teu poder aqui, papai. Tem pão, tem água. A mesa está posta. Jesus está na cabeceira. A libertação, a restauração, a reconciliação para nós nesta noite. Ah, Senhor Jesus. Ah, Jesus amado. Canta lá, maná. Mão de boné. Vem cá, filho. Dá a mão aqui para mim. O Senhor pediu a tua alma para Deus. O diabo pediu tua alma para Deus. O diabo abriu a tua sepultura. Nessa noite o Senhor fechou. As companhias que te cercam não querem o teu bem, querem o teu mal. Nessa noite o Senhor fechou a tua sepultura e diz assim: eu não abro mão de ti. Eu te amo, a caminhada é grande. O plano e a obra que eu tenho é grande. Fica firme na minha presença. Viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente de Deus para mim. Jesus. Quantos se alegram no Senhor Jesus? Digam amém. Aleluia. Graças a Deus. Presbítero Anderson, Deus continue usando o teu servo nas tuas poderosas mãos. Louvamos a Deus, saímos dessa reunião alimentados pela poderosa palavra do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, nós precisamos encerrar a nossa reunião. Eu não sei antes dar alguns avisos à igreja. Os nossos trabalhos eles seguem normalmente. Temos amanhã culto para toda a igreja. Na sexta-feira, o nosso culto de milagres a partir das 7h30 aqui nesse templo. No sábado, estudo para os professores da escola dominical. No domingo pela manhã, a partir das 9h, escola dominical, e à noite, o nosso grande culto, se Deus assim nos permitir. Meus irmãos, nesta oração final, gostaria de fazer uma oração pelo irmão Marcílio. Onde é que está o irmão Marcílio? O irmão Marcílio fez aniversário ontem. Segunda-feira. O Marcílio fez aniversário segunda-feira. Marcílio, vem você ir assim aqui. Vamos agradecer a Deus. Eu quero saber se a igreja está alegre pela vida do irmão Marcílio. Pode dizer um amém bem forte, amém? Glória a Jesus. Marcílio é uma bênção de Deus. Esse casal é uma bênção de Deus. Dedicados na obra do Senhor, adoradores.
Um dia, quem sabe, nós tenhamos tempo para a irmã Iraci contar o testemunho dela, né, irmã Iraci? Quem vê esse cabelão bonito aí não sabe o que ela passou. Mas sempre continuou louvando a Deus. E hoje, esse casal aqui pode dizer assim: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Deus deu a eles um casal de lindos filhos, atuantes, servindo ao Senhor. Marcos Vinícius está aqui trabalhando, alegre. É tremendo o que Deus tem feito. E isso é a prova da graça de Deus sobre a vida de vocês. Deus continue abençoando você, Marcílio, dando muita saúde, muitos anos de vida. Tem esse bigodinho, esse cabelo branco, mas tem um coração muito jovem, muito animado. Ele e a irmã Iraci são baratos. Vocês precisam conhecer esse casal aqui, eles são demais. Vamos orar por eles. Peço a vocês que estendam as suas mãos. E eu quero pedir aqui a irmã Maria e o irmão Denner para interceder por eles. Ney também, claro, como líder do grupo de louvor. Eu vou pedir aqui ao presbítero Wagner para fazer essa oração, agradecer a Deus pela vida do irmão Marcílio e também despedir-nos em oração. Amém. A paz do Senhor. Senhor meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, nesta noite, Pai, por usar, Senhor, a vida do nosso irmão presbítero Anderson, Senhor. Muito obrigado pelas palavras que o Senhor colocou na sua boca, Senhor. E nós sabemos, Senhor, que no momento de fraqueza o Senhor estará conosco, Pai. Obrigado, ó Pai, por cada vida aqui representada neste lugar, Senhor. Por cada libertação, Senhor, que o Senhor promoveu neste lugar, Pai. Cada um no momento da sua dificuldade o Senhor acolheu, Pai. Eu te louvo e te agradeço, ó Pai, nesta noite por esta libertação. Senhor, meu Deus, não podemos nos despedir antes de também, Senhor, apresentar, Senhor, este casal ao Senhor nesta noite. De mais um ano de vida do irmão Marcílio, Senhor, que o Senhor concedeu, Senhor, abundantemente, ó Pai. Muito obrigado pela vida dele. E também nós te pedimos, Senhor, estenda os braços para este casal com a irmã Irani, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, continue, Senhor, dando força, graça, Senhor, em tudo mais, Senhor, sabedoria para poder andar nos teus passos, Pai. Continua usando a vida deles, ó Pai. Continua dando graça, Senhor, para todos que olharem para ele, Pai, poder falar da tua palavra. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, nesta noite, Senhor, estas bênçãos que já derramou sobre nós, pois assim já nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos ao pastor Manuel Carlos para nos ministrar a bênção apostólica, nos despedindo. Graças a Deus, a paz do Senhor para todos os irmãos. E um beijo para minha esposa que está lá em Manaus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Se Deus é por nós, ninguém. Deus vai guardar a sua tenda. Esse vírus que está causando aí não vai chegar na tua casa, não. Eu não tenho plano de saúde, mas o Salmo 91 diz que nenhum mal chegará na minha tenda. Eu sou templo do Espírito Santo. Deus abençoe.